música, ele veio trazer os discos, um aparelho antigo está aqui, discos, esse aqui é um filme musical. Aqui nós temos já a evolução do CD, que é o MD, né? Não. Meu nome é Luiz e eu estou aqui para explicar um pouco da evolução do registro das músicas e dos sons. Né? Desde quando Deus criou o mundo, existem os sons. Os sons é um efeito natural das coisas. Os pássaros emitem sons, os animais emitem sons, mas a necessidade de se registrar os sons veio com o tempo. Uma das primeiras formas de se registrar o som foi através da partitura, que está aqui, que a professora já trouxe. A partitura registrava somente notas musicais, não registrava um som cotidiano, como por exemplo o som dos passarinhos, o som de efeitos sonoros que existem como nos nossos dias, assim, né? No dia a dia. Né? Então, surgiu uma necessidade grande, né, de registrar os sons. Né? Então, foi quando Thomas Edison inventou o fonógrafo. O fonógrafo, infelizmente, em Resende não tem fonógrafo. O fonógrafo é um aparelho que os sons são registrados num cilindro. Né? E esse cilindro seria atualmente como disco, né? Hoje em dia. Né? E depois do fonógrafo surgiu para a talking machine, a máquina que fala. Essa máquina que fala, os discos já eram feitos em acetato. Aqui, o disco da talking machine era esse aqui. É um disco que toca em velocidade de 78 rotações por minuto e ele é gravado só de um lado. O outro lado não tem nada. E é gravado só de um lado porque a tecnologia da época não permitia gravar dos dois lados. Ele não tinha ainda a tecnologia para gravar dos dois lados. Só depois, no início do século, começou a gravar dos dois lados. Dois lados. Esse disco ele foi usado durante muitos anos nas casas das pessoas e nas rádios. Ele era um preço muito barato, esse disco, e muitas pessoas poderiam ter esse disco de 78 rotações. Ele ficou sendo utilizado durante muito tempo. Né? E também as rádios, né? As rádios usavam muito desses discos. Né? E a velocidade, como que os operadores manipulavam esses discos, às vezes fazia quebrar o disco, porque esse disco é muito fraco, muito frágil. Em casa não precisa tanta velocidade, você vai colocar para ouvir com calma, mas na rádio tem que estar tocando rápido de um disco para o outro, então sempre quebrava o disco. E por causa disso, foi inventado um disco 78 rotações também, mas por dentro de alumínio. Tem uma base de alumínio, por fora é vinil. Aí começou o disco de vinil. Esse disco aqui é um disco de cobertura de vinil. Por dentro ele é alumínio. É uma camada finíssima de vinil que faz a gravação por cima do vinil. E ele é melhor do que o 78 rotações porque ele não quebra tão fácil. Porque os operadores, né, quando manipulavam na rádio, né, esse disco já era mais fácil manusear, não fincava, né, era melhor de se usar. Não se dava para gravar muita música, na velocidade de 78 rotações por minuto, gravava-se nesse tamanho de disco no máximo de 5 minutos de música. Então, né, foi necessário arranjar um outro jeito. Então diminuíram a velocidade do disco para 33 terços, de frame de 33 rotações e 1 terço. Ele tinha 4 músicas de cada lado.
só 4 músicas de cada lado. Tá. Ele tinha 4 músicas de cada lado. E cada música também no máximo 3 minutos. Então ainda já era uma evolução, mas ainda não era o suficiente, né? Que existia compositores com muitas músicas e, por exemplo, a quinta Sinfonia de Beethoven, ela, no disco de 78 rotações, utilizava 3 discos. Né? Um disco desse também não cabia num lado só do disco. Né? Então utilizavam-se os 2 lados desse disco para gravar somente a quinta Sinfonia de Beethoven, que era muito grande. Aí depois surgiu o disco long play maior, que cabia mais música. Esse aqui cabe 20 minutos em cada lado. Esse disco cabia 20 minutos em cada lado. Ficou sendo usado esse tipo de gravação até 1995, no dia 31 de dezembro de 95, onde se parou de fabricar os long plays. Muitos de vocês conhecem os long plays, né? E os long plays, eles fizeram parte da vida de muita gente, né? Que as pessoas só compravam música nesse tipo de formato. Existiam outros formatos também, que depois foram deixando de ser usados. Esse aqui é um disco compacto de 45 rotações. A qualidade sonora dele era melhor, mas só que ele também não cabia muita música. Cabia 10 minutos no máximo. Esse disquinho, 10 minutos no máximo. Ele tem esse buraco grande porque o toca-disco que toca ele tem um eixo muito grande. Então ele tem esse buraco grande. Esse aqui é um compacto simples, né? Ele também é velocidade 33 1/3 e também muitos já viram esse. Muitos já viram. Esse aqui é um compacto colorido. O material dele é diferente, é um vinil colorido. Mas esse aqui era mais usado em discos infantis. Esse disco aqui é um disco de historinha. Era uma vez uma baratinha. Esse aqui é um disco de brinde, utilizado muito nos cursos de inglês. Ele é flexível, ele dobra todinho. Você pode colocar ele no bolso. Eu não tenho camisa de bolso aqui, mas colocava assim enrolado no bolso e saía por aí. Chegava no tocadisco e colocava no carro. Aquele grandão aí de rádio de prova? Oi? Aquele grandão aí de rádio de prova? Ah, sim, aquele grandão aqui. Esse disco grandão, ele era usado nas emissoras de rádio. Porque, como eu já falei, eles tinham uma necessidade de gravar músicas grandes, programas grandes. Então não tinha como gravar nos discos pequenos, no disco médio. Então eles inventaram esse disco grande para uso exclusivo das rádios. Por isso que a maioria do povo não teve esse disco. Esse disco era as rádios que usavam. Imagina só, você tem uma viola desse tamanho para tocar esse disco. E ocupa muito espaço dentro de casa. Então era usado somente nas emissoras, esse disco aí. Esse aí cabia meia hora de cada lado. Meia hora de cada lado. Na época, quase essa aqui é uma fita de rolo. Uma fita, a primeira fita magnética, fita de rolo. Né? Essa fita de rolo, essa aqui tá pouquinha fita, mas ela tinha até mais ou menos aqui em cima e gravava 1 hora de cada lado, a fita de rolo. Gravava 1 hora de cada lado. E até hoje se usa nas rádios, hoje em dia
tipo de fita de rolo para se fazer gravação dos programas de rádio, arquivar os programas de rádio. E ele grava com a qualidade de uma fita cassete. E essa aqui é a evolução da fita cassete, é a microcassete usada na secretária eletrônica. Grava 1 hora de cada lado, 2 horas no total. Esse disquinho aqui, que todo mundo conhece, esse disquinho, ele foi inventado em 1984, a data de invenção dele, e era usado primeiramente nas gravadoras, porque a tecnologia era muito avançada, então os equipamentos eram muito caros para ser utilizados pelo público. Então as gravações desse tipo de gravação eram feitas mais nos estúdios, né? Então o público só ficou conhecendo esse tipo de gravação em 89. Foi em 1989, que quando foi popularizado o CD, mas ele já existia desde 1984. E o CD hoje em dia já existe em vários formatos. Existe CD de música, que é esse aqui, CD-ROM, que é um CD que você utiliza no computador pesquisando enciclopédia. Existe existe CD-ROM pesquisando enciclopédia. Existe DVD, que é disco de vídeo digital, que tem gravado um filme no CD, e é desse tamanho também o filme. Antes, para gravar um filme no CD, o disco do CD era desse tamanho, igual um LP grande. Então, né, depois, com a evolução da tecnologia, diminuiu-se o tamanho e inventaram-se o DVD. O DVD já é desse tamanho também, o disco de vídeo digital. Ele grava filme no CD. Uma coisa que não se podia fazer nos discos comuns era colocar foto no rótulo. Isso é a verdade, não se podia colocar foto no rótulo. Olha aqui, o exemplo é isso aqui, ó. Esse aqui é um disco da Elisete Cardoso. Não tem a foto no rótulo. Só tem a foto dela na capa. Só tem a foto dela na capa. No rótulo não era possível colocar uma fotografia num disco. Então, hoje em dia, usa-se na capa e no rótulo também. No CD. Aqui. Obrigado. Esse aqui é um disquete de computador, e ele também tem alguns programas que ele grava música aqui dentro. Grava sons, efeitos sonoros, tudo aqui dentro. Esse disquete, eu ainda não sei quanto tempo grava de música, porque nunca enchi um CD, um disquete desse completo com música, mas é bastante música que cabe aqui dentro. O MD vem do inglês, mini disc, chama mini disco em português. É um mini disco de CD que tem dentro desse disquete. E ele é usado nas edições de rádio, de comerciais, edições de CD, porque esse CD, ele grava a qualidade de CD, a qualidade digital, mas só que ele pode montar, você pode recortar a música, emendar, pode repetir muitas vezes o trecho da música. Então por isso ele é muito utilizado na edição de CDs e comerciais de rádio. E esse aqui, o filme de cinema, ele tem a trilha sonora. A trilha sonora é uma parte que tem no cantinho do filme. Essa parte aqui, está no cantinho aqui, é ela que grava o som, né? Essa parte grava o som. E quando a luz da máquina bate no filme, quando ela vai para o sensor transforma a luz refletida em som e sai o som no cinema. Foi assim inventado o cinema
falado. Antes o cinema era só mudo, não tinha som. A partir desse tipo de gravação foi feito o cinema falado. É uma parte do lado do filme que grava o som. Eu trouxe aqui para vocês. Os Beatles foi o conjunto de rock mais famoso do mundo. Ele era composto por John Lennon, Paul McCartney, Ringo Starr e George Harrison. Eles gravaram 12 CDs, 12 discos, que na época era disco, e foi vendido no mundo todo milhões de cópias, até que o John Lennon se dividiu do grupo, né, saiu do grupo e terminou o grupo dos Beatles. Mas o sucesso deles está até hoje. As suas músicas ainda são muito alegres e muitos jovens ainda gostam dos Beatles. Vou colocar aqui para vocês. O toca-disco a pilha, utilizado na década de 60, 70 e início da década de 80. Eu já digo isso aí, papai. Ele é a pilha e podia ser levado para qualquer lugar. Ele tem uma alcinha aqui atrás, tem uma alça. E essa alça permite carregar para vários lugares. Ele já está ligado, vou colocar aqui. Que os Beatles, né, eles usavam muitos instrumentos, né, que quando foi passado esses discos para o CD, perdeu um pouco da qualidade, que os sons mais baixos não saem no CD. A distorção da guitarra, né, que eles usavam, né, saiu meio fora do tom, mais ou menos assim, né, que não saiu na qualidade que saía na época. Né? A qualidade do disco, desse disco, apesar dos estalinhos e dos arranhados que sempre tem no disco, né? A qualidade sonora de um disco ainda é boa, a qualidade sonora do disco. Mas os primeiros discos, né, que foram feitos, aqueles primeiros que era gravado de um só lado, a qualidade sonora dele era péssima, porque não se usava eletricidade para gravar, né? E então era gravado mecanicamente, era tocada a manivela e era a velocidade mecânica, né, que gravava, né? Então por isso não era muito bom. Mas esses discos long plays são ótimos. Na galera tem alguns discos desse vídeo. Eu vou tocar aqui, dando curiosidade para vocês, esse disco de Talking Machine. O disco que é gravado de um só lado. Vou tocar aqui para vocês verem. Esse disco era tocado nos gramofones de manivela. Ele tem mais chiado
teatro do que música. Tem instrumentos de 200 e poucos anos aqui, tá? Então eu gostaria que vocês dessem uma olhadinha depois, tá? Estamos com o tempo até bem curtinho. É um glossário da música. Temos... Glossário dicionário. Dicionário, tá, gente? Temos aqui, olha, Carpácio. Temos o violino, de 1734. Temos outros aqui, tá bom? Temos outros instrumentos aqui. Tem vários desses que poderão ver, tá? Depois a gente vai passar, vocês vão olhar de um por um para ver melhor detalhe. Uma sala onde eles faziam os concertos, né, tocavam. Temos a orquestra. Então tudo isso vocês vão olhar, tá? Violão, harpas, sonatina, tem saxofone, tá? Tudo isso vocês vão poder passar dando uma olhadinha. Crianças, tá? Olha, alguns compositores que a gente pode ver, ó. Telemann, Handel, Bach, Scarlatti, tem outros aqui, Beethoven, Mozart, Schubert, Chopin.